Bom, o próximo editorial do Globo trata do seguinte: caso de escola na Bahia expõe risco da polarização e da intolerância. A aluna denunciou professora por ensinar conteúdo esquerdista e o conflito foi parar na polícia. Então, esse caso, né, foi bastante comentado nas redes sociais, na imprensa, né, de uma maneira geral. Uma professora de filosofia do Colégio Estadual Tales de Azevedo, de Salvador, né, foi intimada, né, a ir à delegacia prestar esclarecimentos, né, após uma aluna registrar, né, um boletim de ocorrência alegando que ensinava conteúdo esquerdista, né? Aquelas coisas, né? Falar de assédio, de racismo, né? Machismo, diversidade. Aí o jornal fala, né, logo no início, que o conflito entre ela, a aluna, e seus familiares ainda precisa ser esclarecido em detalhes, né? Mas a intimação é inadmissível. E aí, no primeiro momento, eu concordo com a linha do jornal, em geral, né, de dizer que hipótese nenhuma, né, deveria haver uma intervenção da polícia, né, nas questões de sala de aula, nas questões acadêmicas, né, mesmo que os professores, eventualmente, né, extrapolem na defesa de suas convicções ideológicas em sala de aula, né, seja pela direita e pela esquerda, né, dizendo que as gerações, os jovens percebem a agenda de professores mais ideológicos, e eles existem de ambos os lados do espectro. Né? E eu lembro bem do meu tempo de estudante, né? Eu lembro pouco, não sei se é porque eu sou de esquerda, de perceber isso nos professores de esquerda, né? Mas eu lembro de professores de geografia, do Pedro II, né, que frequentemente repetia a história. Né? Ele era extremamente católico. O meu professor, meu amigo ateu, né, que sempre era ateu, morreu de câncer no intestino. Aí, na hora de morrer, ficava lá, meu Deus, oh, meu Deus. Né? O professor repetia frequentemente. Vários casos, eu fui colocado para fora de sala de aula, né? Por questões de conflito religioso com professores católicos, né? Em colégio particular, aqui no Rio, né? Antes de ir para o Pedro II. Então, tem realmente essas questões, né? Elas têm que ser resolvidas sempre no âmbito da escola, né? Da sala de aula, da escola. Elas são questões que vão sempre aparecer, inclusive porque não há neutralidade, na verdade, né? As pessoas que acham que são neutras, elas estão só enganadas, né? Não há possibilidade de neutralidade. Né? Então, o melhor, né? Na verdade, é que o debate ocorra com liberdade sempre, né? Respeitando a liberdade. Agora, o que, me chama mais atenção nesse editorial, né, do Globo? É quando eles começam, né? Aliás, eles fazem uma observação aqui também, dizendo né, que a turma do Bolsonaro esquece o óbvio, né, que se fosse verdade, né, que os professores são todos de esquerda, né, e fazem lavagem cerebral nos estudantes, que o Bolsonaro não teria conseguido ser eleito. Né? Eles devem estar achando que foi o WhatsApp, né? Isso não é o que salvou, né, as pessoas da lavagem cerebral dos professores esquerdistas. Né? Mas aí, no finalzinho, né, o Globo vem e diz o seguinte, né, que a mãe alega que a aluna foi impedida de participar de atividades, né, por causa de suas opiniões, né, caso a acusação seja verdadeira, né, que a professora deve esclarecimentos, não a polícia. Né, eles reforçam isso, né, e tal, até aí tudo bem. Aí, de repente, eles vêm e escrevem o seguinte: o discurso intolerante importado da esquerda americana, lá conhecido como woke, é tão nefasto quanto as pataquadas bolsonaristas.
Bom, aí né, vem sempre, né? Essa é uma característica permanente, né, da linha editorial do Globo, né, que é coerente, inclusive, né, que a gente estava vendo no editorial anterior, de defesa, né, da democracia liberal, vamos dizer assim, né, de sempre igualar, né, tentar igualar os adversários da democracia liberal, seja de esquerda, de direita, né, e tal. Eu confesso que eu não conhecia essa expressão woke, que posso até estar falando uma grande bobagem, até porque eu não tive não tive muito tempo para pesquisar, né? Mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, o básico, né? Claro que não confiável, né? Das pesquisas aí pela internet, que é a Wikipédia, né? Então, a Wikipédia fala que woke, né? Woke, como um termo político de origem afro-americana, refere-se a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial. O termo deriva da expressão do inglês vernáculo americano stay woke, né? Em português, continue acordado ou desperto, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. No final da década de 2010, o woke foi associado com uma gíria mais genérica, amplamente associada a políticas de esquerda, causas socialmente liberais, feminismo, ativismo LGBT e questões culturais, como os termos woke culture e woke politics, eu não sei falar inglês, tá? Também sendo usados. Tem sido alvo de memes, uso irônico e críticas. Seu uso generalizado desde 2014 é resultado do movimento Vidas Negras Importam. Bom, a história vai longe, começa em meados do século XIX, né? Aparece pela primeira vez na cultura política e nos anúncios políticos durante a eleição presidencial, né, dos Estados Unidos em 1860, com Abraham Lincoln e tal. Bom, olha, eu acho que a gente deve ter uma cultura, né, de tolerância, de respeito, né? Inclusive, porque, né, tem aquele velho ditado popular muito importante que fala assim, que a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, né? Então, toda a questão, por exemplo, do punitivismo, né, da criminalização, elas são sempre muito perigosas, né? Porque mesmo quando aparentemente elas vêm, né, a partir de indignações justas, né, como contra a corrupção dos poderosos, né, ou contra a violência sexista, na nossa sociedade, né, o sistema penal ele existe, né, para punir os pobres, para criminalizar a pobreza, né? Então, qualquer ambiente de intolerância, de desrespeito, né, ele tende, no final das contas, a criar uma cultura que, na correlação de forças da nossa sociedade, vai levar, né, à criminalização da esquerda, do mais fraco, né, do mais pobre, né? Então, é, sim, muito importante, né, a gente está sempre identificando onde é que vem a intolerância, né? Agora, essa associação, né, que esse editorial faz entre essa expressão woke, né, e o que eu percebi aqui do que significa, de onde vem, né, me parece, né, que o editorial do Globo, né, quer colocar qualquer atitude, né, de cobrança, de resistência, né, de exigência de respeito aos direitos, né, como a construção de um ambiente de intolerância, né? Talvez, né, se quer
se o objetivo do editorial é realmente combater esse ambiente de intolerância, né, talvez fosse melhor, né, não utilizar, né, expressões que remetem, né, à resistência do movimento, né? Vidas negras importam, né, e toda a radicalidade, né, que vem a partir desse movimento e das lutas antirraciais, né, nos Estados Unidos. Aliás, há muito tempo, eu acho que as organizações Globo, né, elas utilizam, né, as pautas das opressões para esconder, né, a questão da luta de classes, né, e tentam sempre desidratar as pautas das opressões específicas, das suas relações com a luta de classes, né? E aí me pareceu um tanto quanto maldoso, né, do editorial do Globo usar essa referência, uma expressão que está associada ao movimento, né? Vidas negras importam, né, como exemplo, né, dessa intolerância que precisa ser combatida.